Olá, hoje o programa de Bem com a Vida tem o prazer de estar recebendo assim, uma pessoa muito querida, muito especial, que inclusive já passou aqui pela Demais TV e nós estamos aqui numa campanha para que ele volte. Nós sabemos que ele tem assim, um dia a dia super corrido, mas assim, gente, ele é muito especial e nós temos um grande carinho, muito, muito especial por essa grande pessoa que é o Coronel Ricardo Jacó. Que bom que você está aqui hoje. Estou muito feliz por estar te recebendo. Muito obrigado, Vera, muito obrigado vocês que estão nos assistindo. Vocês podem perceber que eu estou de bem com a vida, já no programa certinho, porque é uma alegria, sabe, rever pessoas. Esse tempo que nós ficamos afastados por causa da pandemia, essa falta de relacionamento social, foi muito agora, quando nós estamos nos reaproximando dessas pessoas como a Vera, muito querida, aqui da Demais TV, a Kika e todo o pessoal da equipe, a gente percebe assim, como fez falta esse relacionamento. Com certeza, com certeza. Mas assim, o mais importante de tudo isso é que nós estamos aqui nos encontrando e o mais importante é que nós vencemos, né? Estamos vencendo essa batalha aí que realmente foi um furacão em nossas vidas, né? Infelizmente, eu perdi entes queridos da família, mas nós estamos aí firmes e fortes para dar continuidade, né? Eu tive perda na família, meu sogro faleceu nesse período, mas sabe que quando a gente olha para trás, a gente vê, tivemos perdas. Essas perdas nós vamos chorar e lamentar por muitos anos, mas nós tivemos, graças a Deus, mais vitórias, porque a grande maioria das pessoas que foram infectadas, elas não adquiriram, não tiveram a doença, alguns eram assintomáticos, mas conseguiram superar isso, que é o povo brasileiro, é um povo guerreiro, um povo que luta, que consegue atingir os objetivos. E isso é fundamental para que a gente possa fazer planos, porque nós vimos governadores de estado, infelizmente, falam assim, fiquem em casa que a economia nós resolvemos depois. Agora, eles estão querendo jogar toda essa responsabilidade nas costas do presidente que queria trabalho, queria dedicação, queria colocar o país numa situação diferente, mas infelizmente foi tolhido por essas lideranças que hoje se omitem de dizer assim, a culpa realmente foi minha. Não foi do presidente. O presidente queria trabalho, queria luta, queria desenvolver esse país. E foi barrado tanto pelo Supremo como pelos governadores e prefeitos. E continua, né? E continua. Então, assim, é lamentável essa situação. Assim, mas eu acredito que hoje as informações estão aí, né, Coronel? E acredito que cabe a um de nós, e nós que decidimos o futuro do nosso país, dos nossos filhos. Eu tenho uma filha de 18 anos e é impressionante o que se vê, o que se prega, né? Aí nós estávamos conversando há pouco, né, sobre essa questão, como é difícil criar um filho, como é difícil educar um filho, que hoje, assim, nós temos mais informações, mas assim, parece que hoje se tornou mais difícil ainda, porque hoje existe o bem e o mal, mas assim, muitas vezes você percebe o mal lutando contra o mal. Então, assim, é complexa essa situação. E assim, o senhor que tem todo um conhecimento, tem uma bagagem política, tem uma bagagem incrível na Polícia Militar do Estado de São Paulo e também uma vida religiosa, né, muito belíssima, tem um conhecimento, assim, sabe que eu te admiro demais, sou super fã, né, você, da Magali. Então, assim, é muito bom conversar com você, porque muitas vezes eu sempre busquei amparo, né, através das suas palavras de conforto, enfim. Vera, sabe o que acontece? Só fazer um parênteses, nosso assunto não é nada desse, mas eu vou fazer nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal. Hoje em dia, as pessoas procuram minimizar a atuação do mal na nossa vida, mas o mal existe, o inimigo existe e é real. Essa questão de se falar assim, não, ele não existe, ele não atua, é simplesmente para que nós baixemos as nossas defesas, as nossas retaguardas, para que ele possa agir. Então, lembre-se, o conflito cósmico entre o bem e o mal existe. Só que existe um conflito cósmico também em nós, entre o bem e o mal, as decisões que nós vamos tomar. E nós
pela nossa própria estrutura carnal, nós não tomamos as melhores decisões. Nós precisamos que esse bem, que esse Espírito Santo tome conta da nossa vida para que as decisões sejam melhor dirigidas contra as nossas tendências naturais. E quando a gente começa a pensar desta maneira, a gente vê a importância da religiosidade na nossa vida. Então, você que está nos assistindo, de todas as idades, muitas vezes avós, mães, pais, que estão com seus filhos, leve os seus filhos a ter uma educação que vai direcioná-los para o bem. Porque, por incrível que pareça, quando uma criancinha nasce, nos primeiros passos, nos primeiros momentos da sua vida, ela não precisa ser ensinada a fazer o mal. Ela já faz naturalmente. Por quê? Porque isso é uma tendência natural nossa. Nós precisamos ensinar o contrário. Muitas vezes não é na escola, é em casa. É em casa, na família. A família tradicional, a família que cuida, a família que ampara, essa é fundamental. E depois um ensino religioso para complementar isso da família. Me desculpa, sabe, Vera, que esse desabafo, porque a gente vê tantas famílias desestruturadas e nós trazemos isso para a polícia, porque nós não trazemos gente de Marte, nem de Vênus, nem de outro planeta, nós pegamos da sociedade. E, infelizmente, a sociedade desorganizada, desestruturada, nós vamos selecionar, infelizmente, pessoas que vieram de famílias desestruturadas que não têm essa visão que a gente precisa ter do bem social, de prestar serviço, de servir a comunidade. Com certeza. E falando em servir a comunidade, e também você citou sobre o policial militar, que hoje é a pauta, né, do programa Hoje de Bem com a Vida, que nós vamos falar aqui sobre o não reajuste da Polícia Militar, principalmente do estado de São Paulo, que vem sofrendo aí em todos os setores, né, da vida. Tanto falta de armamento, também a falta de amparo, enfim. E, Coronel, o que o senhor atribui a tudo isso, essa questão aí? É lamentável que o policial militar vive hoje. Infelizmente, nós vivemos numa situação de total desamparo por parte das autoridades governamentais. Os governos do PSDB, desde Orestes Quercia até hoje, eles não colocaram como prioridade fazer com que o policial tivesse um salário digno. Nós estávamos, na época, e o último governador, nós temos que falar isso, o último governador que deu aumento, um reajuste salarial, foi o governador Fleury. Ele deu um aumento, ele pagou umas parcelas, mas ele deixou um legado para todos nós. De Mário Covas, que veio em seguida, para cá, nós não tivemos reajuste nenhum, nós não tivemos absolutamente nada. E meramente, quando se deu qualquer tipo de reajuste, foi abaixo da inflação do período. Hoje nós estamos defasados, tantos que dos 26 estados e o Distrito Federal, nós temos estados paupérrimos que vivem às custas do governo federal. Até nestes estados, a polícia militar dos respectivos estados ganham mais. Hoje nós somos o pior salário do Brasil, PSDB, quer dizer, pior salário do Brasil. É impressionante. A nossa polícia é a melhor polícia do país, sem dúvida nenhuma, porque todas as outras polícias vêm para cá, fazem o seu trabalho, fazem os seus desenvolvimentos na área tecnológica, na área de ensino, baseados na Polícia de São Paulo. O policial de São Paulo é um herói e ele trabalha um tempo superior a todas as outras polícias. Ele é massacrado nas suas escalas de serviço, ele é massacrado no seu trabalho e não tem o reconhecimento, social. Então, primeiro, você que vai cruzar com um policial militar, sabe que ele está aí para defender sua vida, ele está aí para defender a sua família. Cumprimento, um bom dia, boa tarde, faz muito bem esse reconhecimento social pelo serviço maravilhoso que ele acaba executando. Depois ele não é reconhecido pelo superior imediato, que só quer bons resultados, mas como ser humano que trabalha, muitas vezes ele não tem só acerto, ele tem alguns erros. Como ser humano ele pode errar. É que muitas vezes eles esquecem que o policial militar é um ser humano, é um pai de família. Que pode errar
tentando acertar. Então ele tem problema com o superior. E aí o governo que deveria, porque a greve, que é um fator de pressão de governo, a Constituição de 88 proíbe que o militar ele faça greve. Eu acho justo. Sim. Porque qual era a ideia do constitucionalista? Ele falava assim, ó, essa aqui é uma categoria tão importante Sim. que não pode fazer greve. Mas para isso o governo vai defender, a população vai defender, a sociedade vai defender, os conselhos comunitários de segurança vão pressionar os governos para eles terem um salário digno, condições de viver. Hoje em dia, ninguém é o inverso, ajuda. Aconteceu o inverso. O policial mora nos piores lugares. Gente, olha, colocar roupa no varal é uma alegria poder colocar. Nem isso o policial pode, porque aonde ele mora ele não pode colocar a farda para secar. Ela seca atrás de uma geladeira, ela seca dentro de casa. Por quê? Porque existe a repressão da criminalidade. O bandido, ele passou a ser endeusado, em detrimento do mocinho que é o policial militar, que vai socorrer, que vai te salvar, que vai lutar para que você tenha os seus direitos. E não acontece, Vera, infelizmente. E o que o senhor atribui tudo isso? Porque, assim, cada vez que... Assim, é impressionante, porque, assim, rara, mas muito raramente, a gente vê alguma matéria, ou mesmo a população enaltecendo o trabalho de um policial militar que, assim, arrisca a vida dele para estar nos salvando, nos protegendo. E, assim... E, de repente, você vê a inversão de valores. É verdade. É tão complexo, é tão triste isso. E, assim, é notório, nós sabemos disso, Coronel. Acredito que não é por conta de um que nós devemos condenar toda a classe ou toda a população, né? O que o senhor atribui isso? O que realmente precisa ser feito? Não só a questão a parte do governador, porque nós já sabemos que, embora ele, toda a população daqui de São Paulo, inclusive os funcionários públicos, né, do estado de São Paulo, apostaram, e assim, eu fui uma das que tem um grande apreço, tenho familiares na Polícia Militar, também advogo para a Polícia Militar há mais de 30 anos, e assim, nós apostamos e nós achamos que ele seria o melhor governador para o estado de São Paulo, principalmente para a classe dos funcionários públicos e para o policial, né, militar, que cuida da nossa segurança, inclusive cuida da segurança dos nossos governantes. E aí, como que fica essa situação? E aí, quando a gente liga, vê assim várias matérias e a falta de respeito da população para com a polícia. Olha, impressionante isso. A gente, no quartel, a gente diz assim, que a tropa é reflexo do seu comandante. O governo hoje do Estado é reflexo dessa triste figura do governador João Dória. Ele não dá o exemplo de postura, primeiro. Depois, ele não demonstra esse apreço por ninguém. O apreço que ele tem é pelo poder. Ele quer se agarrar no poder. Ele tem, segundo pesquisas recentes, 70% de rejeição no estado de São Paulo. E ele vai disputar agora as prévias do PSDB, aqui nesse próximo fim de semana, com a intenção de ser presidente da República. Tomara que vá. Tomara que vá e tenha o mesmo destino que o Alckmin teve, 4% do eleitorado brasileiro. Já é muito para ele. Porque assim mesmo, 4% das pessoas enganadas por uma pessoa que prometeu salário digno, trabalho, escala de serviço digna, prêmios pagos na época certa, condições de trabalho, nós não recebemos nada. Eles podem falar, não, porque deu armamento disso, mas isso não enche a barriga da nossa família. A família precisa dessa recomposição salarial para poder viver. Infelizmente, o nosso policial deixou de morar em lugares considerados nobres para ir para uma periferia. Na periferia ele está à mercê do crime organizado.
E falando em crime organizado, falta pulso, falta coragem para combater o crime organizado. Infelizmente, nós estamos largados. Se não fosse a postura firme da Polícia Militar, nós estaríamos num caos. Porque hoje, para prender uma pessoa, você é advogada, você milita na área, para deixar uma pessoa presa hoje, velho, é um sacrifício. O cara tem que fazer muita coisa, porque a audiência de custódia só todo mundo quer soltar, porque tá cheio de gente. Infelizmente, nós vivemos reféns da bandidagem. E coitado do trabalhador que se defender, esse vai para cadeia. Sim. É triste a gente falar isso, mas é uma realidade. É a realidade. Então, coronel, mas assim, existe o salário e a bonificação. Em relação à bonificação, né, que também parece que eles estão querendo já tirando algumas bonificações de algumas do policial da ativa, da reserva. Explica um pouco para a gente. Quando se fala de bonificação, nós temos o salário base, o nosso soldo, mais o RTP, que é uma coisa que todos nós ganhamos. O que o governo tenta fazer? Ele tenta dar gratificações para não pegar as pessoas, os da reserva, reformados e as pensionistas. Mas isso daí é uma política que vai degradar, que vai contra, inclusive, a paridade constitucional do policial da ativa, da reserva e o pensionista. Então ele tenta camuflar este aumento que dá, que é irreal. Sabe, o serviço extra que o policial pode fazer, o bico fardado, as operações delegadas... O senhor é contra ou a favor ao bico? Totalmente contra, porque o nosso índice de separação na Polícia Militar é muito grande, porque o policial ele é trabalhador, ele é honesto, ele se dedica e ele quer o melhor para sua família. Só que ele fica 12 horas no serviço, e nas 12 horas que ele teria direito à folga, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o bico. Quando ele faz o bico, ele não dá atenção para a família, muitas vezes não vê o filho crescer. E aí a esposa precisa da companhia do marido. O que acaba acontecendo? Infelizmente, as pessoas, elas têm o índice de separação na Polícia Militar é muito grande. É muito grande. E isso não pode acontecer. Ele tem que ter lazer. Você sabe que é uma estatística que fica a 7 chaves, que o índice de pessoas que estão com depressão na polícia é muito grande. É muito grande, porque ele não tem horário de folga. Eu estava até lendo, antes da gente entrar no ar, sobre o burnout, que se fala, né? A crise de depressão que dá no final do ano por excesso de atividade. O policial militar é direto, porque ele vive na tensão de morrer, ele fica 24 horas, 112 de serviço e as outras 12 fora do serviço, mas com preocupação com a sua vida, com a vida das pessoas, ele fica 100% antenado. Porque você sabe, você é advogado, sabe que o policial militar ele não pode, mesmo na folga, se recusar a atender alguma coisa que ele viu ou foi chamado. Então ele fica 100% ativo. Estresse. E faz com que ele não tenha lazer. Ele não tem dinheiro para lazer, ele não tem horário para lazer, ele não tem nada. Ele tem o quê? A expectativa. E veja, ninguém vive sem esperança. Foi dada uma esperança para ele e esse governador acabou com a nossa esperança de tudo. Então, graças a Deus, as eleições vão lá, tomara que ele consiga ganhar essas prévias e saia do cenário político para nunca mais voltar. Então, o senhor falou agora da questão do policial, nós estávamos falando sobre a questão do policial militar que faz o bico. Outro dia eu estava conversando com um policial e ele falou para mim que, infelizmente, ele ganha mais no bico, chega final do mês, é o que ele consegue dar uma vida digna para a família, mais do que na própria corporação. Ele só usa a corporação para ter o bico. Sim. Então, quer dizer, a dedicação. Então, a gente vê gradativamente se perdendo essa motivação. Não existe mais aquela coisa de eu vou ser militar, eu vou ser policial. Sim. Vocação. Nós estamos perdendo as vocações. Antigamente as pessoas queriam ser. Hoje são poucas que querem ser. Ela tem um salário inicial teoricamente bom, mas com o passar do tempo, eles continuam no mesmo patamar e as pessoas querem crescer, fazem curso, querem crescer e não crescem.
É por isso que eu louvo a atitude da Polícia Militar de Santa Catarina, que colocou gratificações à medida que as pessoas vão evoluindo intelectualmente, fazendo cursos, colocando cursos. Até para quê? Porque um policial, ele é muito bem remunerado ou pouco bem remunerado, tanto faz, porque ele vai ser a mesma coisa. Eu tive numa ocorrência numa cidade do interior e eu cheguei para conversar com o comandante de companhia e eu fiquei observando 2 policiais militares fazendo o atendimento ali de uma ocorrência de trânsito sem vítima, fazendo o BOPM. E elas deram a orientação, o que elas tinham que fazer, como que elas iriam, a pessoa ia ter o seguro, o DPVAT e tal. Aí, terminada a ocorrência, a pessoa foi embora. Eu falei, nossa, que explicação bacana. Eu falei assim, não, nós somos formadas em Direito. Veja, é outro atendimento. E elas ganham exatamente com aquele que tem só o 2º grau. Quer dizer, é uma injustiça. Sim, muito. 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 E o senhor falou também da pensionista, que também eu acho que assim é um absurdo, é sofrido o que acontece, também uma falta de respeito que acontece com a vida da pensionista e assim, é perceptível que nós lidamos com isso no dia a dia, a pensionista, a situação, o Estado está, e assim, sabe, tá cada dia mais difícil dela conseguir o benefício, porque na minha opinião, gente, o policial, quando ele falece, automaticamente já teria que, né, porque ele tem os dados da companheira, da esposa, enfim. E tem alguns casos, lógico, que é no caso de quem vive maritalmente, na união estável, né, mas também tem filhos, tem um monte de requisitos, vários requisitos que comprovam que vive maritalmente e que constituíram uma família, mas assim, cada vez mais o Estado está prolatando, né, para que ela não receba esses benefícios, né? E assim, o senhor, com toda essa sua experiência, com todo esse, né, qual que é a mensagem de fé, de otimismo que o senhor transmite para toda a classe aí, né, para toda a população e até mesmo agora que dia mesmo que vai ter a convenção no dia do PSDB agora é domingo. Domingo, né? Qual que é a mensagem que o senhor transmite aí para as pessoas que estão nos assistindo? Haja visto ali que o pessoal já está dando sinal. Nós estamos escravos, né, desse horário, né? Gente, o que é isso? Olha, a pensionista, ela tem... Peça hoje, o seu marido vivo, peça para ele regularizar a situação de cadastro, tanto na Caixa Beneficente, que é muito importante. Esse cadastro ele é muito importante, para depois não ficar coisas pendentes. Vários casos de pessoas que vão empurrando, porque não tem tempo, porque vai em um bico, porque aquela coisa. Regularize essa situação, porque o Estado... o SPPREV ele foi criado para criar dificuldades para as pessoas receberem, até por um excesso de zelo, vamos dizer assim, porque as pessoas comprovando que são marido e mulher teriam que ter rapidamente esse dinheiro reembolsado, até é um direito constitucional. Então, olha, regularize a situação e depois fique em cima, não seja enganado pela falta do documento. E, em último caso, procure as associações de classe. Nós temos aqui a ASBRA à disposição, que pode ajudar com advogados para que exija os seus direitos. Não fique sozinha, lute pelos seus direitos. Seu marido trabalhou, a sua esposa trabalhou muito por toda essa sociedade e agora, nesse momento de tristeza, de dor, você não pode ficar desamparado. Com certeza. E assim, nosso tempo está chegando ao final, né, Kika? Então é isso, nosso tempo está se esgotando aqui. Coronel, foi assim muito, mas muito bom falar com você e principalmente de um assunto assim tão relevante nas nossas vidas, né? Porque eu acredito que todos nós devemos respeito, gratidão principalmente pelo policial militar que arrisca sua vida, deixa sua esposa, seus filhos, porque muitas pessoas esquecem que ele é ser humano, que ele tem filho e ele deixa o filho dele em casa, sua esposa grávida, para cuidar do seu filho e da sua segurança. Então, gente, vamos ter mais respeito, vamos ter mais gratidão, vamos agradecer. Não estamos dizendo aqui que, claro, que as coisas que fazem de forma incorreta, que nós estamos aprovando, de jeito nenhum, porque, na verdade,
o Código Disciplinar da Polícia Militar, ele é muito severo. Vocês não têm noção. Então, assim, só quem realmente conhece, que vive, que sabe o que essas pessoas passam aqui. Nós estamos trazendo aqui, tivemos o cuidado de estar trazendo aqui no programa de Bem com a Vida, para estar falando para vocês o Coronel Ricardo, que é uma pessoa, assim, ímpar, de um coração, assim, incrível, e que tem uma história de vida, assim, admirável. Então, assim, olha, minha gratidão, muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite, ter reservado um tempinho aí na sua agenda para estar vindo aqui me dar um abraço e também falar de um assunto tão importante. Obrigado, Vera. O Tá. convite, toda vez, aqui é escala, não é esse convite, não. Ela chama, eu venho. Então, uma continência para vocês, é uma grande alegria estar aqui, sempre. Um beijo, um grande beijo no seu coração, tá? Um beijão para Magali. Eu vou ficar esperando ela aqui também para a gente falar um pouco sobre saúde, Tá que bom. é muito importante. Segurança, saúde é muito importante para nós continuarmos de bem com a vida.